Eu sempre falo o seguinte, não acredita, tem que duvidar do que eu falo. Mas tem que aplicar pelo menos umas 5 semanas, que é uma média que a gente descobriu que faz o resultado. Aplica e vê se funciona ou não, mas aplica. Let's go! Pessoal, vocês me pediram muito para trazer alguém super fera sobre produtividade e hoje eu tô aqui com esse meu amigo que é empreendedor, investidor, empresário, é um dos maiores especialistas do mundo de produtividade, a empresa dele é assim, global, ele é fera nessa área, é um cara que eu respeito muito, sabe aquelas pessoas que se admira, que você fala, além de tudo, é uma pessoa do bem, além de, né, a gente estava conversando aqui, né, que a gente estava falando, além de tudo isso, de todo esse currículo que você tem, olha isso, ele me trouxe 2 livros que eu vou devorar. Gente, eu amei, depois vocês vão dar uma olhada. Mas eu adorei, porque além de tudo, falar dessa parte que eu adoro, que é equilibrar família, trabalho e vida. Então, falei pro Christian, quem que não precisa de um livro desse, né, Christian, nos dias de hoje? Christian, eu queria primeiro assim, perguntar, por que você resolveu se especializar nessa coisa de produtividade? Bem, isso tem a ver com a minha vida empreendedora. Eu quando tinha 15 anos, eu me tornei um dos profissionais mais jovens certificados da Microsoft no mundo. Aí eu abri minha empresa com 15, essa empresa quando cresceu muito, quando eu estava com 18 para 19, a gente estava com centenas de funcionários trabalhando, era uma empresa que faturava alguns milhões de reais, a gente tinha feito os maiores portais de internet do Brasil naquela época, e aí era uma empresa grande, eu tinha um volume de trabalho gigantesco, e eu era um programador, um nerd, e eu trabalhava demais, eu comecei a trabalhar 10 horas, depois 12 horas, depois 14, 16, 18, e não era nem a questão do dinheiro, sabe, porque eu consegui minha independência financeira muito rápido por causa da empresa de tecnologia, né? Era um momento de TI no Brasil que tinha pouco concorrentes, então a empresa acabou crescendo muito. Mas você perde a noção do dinheiro. Você esquece o dinheiro. Chega um momento que você se vicia no trabalho. Por isso que o pessoal fala, você vira um viciado no trabalho. Isso daí. Eu era. Sábado e domingo trabalhando, até que isso começou a afetar direto minha saúde. Eu comecei a ficar super doente, e aí eu comecei a ter um monte de piripaque. E aí eu tive um problema grave no meu estômago. Eu comecei a ter um refluxo, virou uma gastrite erosiva, virou uma úlcera, e no final se transformou num tumor no tubo digestivo, que eu tinha que fazer uma biópsia para ver se era um tumor benigno ou maligno. E aí foi ali que o médico falou, cara, você é muito jovem, você tá raquítico, assim, de magro, porque eu comia muito mal, você não tá dormindo, você tá demais, assim, você tem que mudar seu estilo de vida, porque senão você vai vir aqui pra gente fazer coisa pior, cara. Caramba, assim, faz um curso de meditação, yoga e gestão de tempo. E eu achei idiota pra cacete a ideia do cara. E aí eu comentei com a minha secretária na época, ela me inscreveu num curso de gestão de tempo que eu fui revoltado para aquele curso. Você foi contra total... Falei, coisa idiota, eu sou programador, minha cabeça é matemática, sabe? E aí o que acabou acontecendo foi que eu fiz aquele curso e ali no final do curso eu falei, putz, isso aqui vai me salvar. Eu falei, acho que isso aqui tem alguma coisa ali que vai me dar um norte. E aí eu fiz o curso dos caras 3 vezes e aí essa empresa americana me convidou para ser instrutor deles. E minha vida realmente melhorou muito, não do dia para a noite, nada é do dia para a noite. Eu demorei uns 4 meses para conseguir, por exemplo, não trabalhar mais sábado e domingo, para conseguir fazer meu primeiro semestre de faculdade, porque eu andei 1 ano por falta, porque não ia. Para conseguir ter vida, sabe? Para mim e para meus funcionários também, para a equipe, para meus diretores, para o gestor, porque eu era um trator realmente. E aí o que acabou acontecendo foi que eu gostei, virou um hobby. Aí eu fui instrutor de várias outras consultorias nesse segmento, e aí chegou um momento que eu falei, pô, e se eu conseguir provar o que esses caras falam? Porque a gente falava lá coisas ao vento, e aí eu comecei a falar assim, pô, e se eu fizer um software que eu possa pegar o que as pessoas estão falando lá na teoria, no curso, e começar a ter métricas. Olha, antes eu estava assim, depois estava assim. E aí eu lancei um software sobre isso, e esse software teve muito download, e a gente sincronizava com uma base de backup. E aí eu comecei a analisar os dados dessa base, e aí a gente começou a descobrir um monte de coisas legais. Então, quando a base chegou mais ou menos, a gente parou para fazer a primeira análise de pesquisa com 30 mil pessoas. E depois ela cresceu rapidinho para quase o triplo disso, para quase 100 mil pessoas. E depois no final foram quase 800 mil. Mas quando a gente pegou e começou a olhar, eu falei, cara, olha que coisa interessante, quem faz isso gera isso de produtividade. Quem faz isso aqui, que é o que os caras estavam falando, não gera nada. Então deu para provar muitas coisas e concluir que outras não funcionavam. E aí que eu comecei a juntar isso num modelo que eu chamei de método tríade. E que eu podia mensurar antes, mensurar depois e falar assim, cara, produtividade sem achismo, sem babaquice que os caras falam. É isso porque a maior parte das pessoas que fazem isso, a gente testa numa base de dados, num software, consegue ter um resultado X. Então foi muito bacana e aí isso eu faço há muitos anos, a gente acumulou uma das maiores bases no mundo fazendo isso. O volume de dados, o volume de pesquisa que eu já fiz nesses últimos 15 anos falando sobre isso. Então,
deu muito certo e aí virou o método Tríade. Eu lancei 6 livros sobre esse tema. Tem a Tríade, que atende as maiores empresas do Brasil e do mundo. A gente falou, metade das maiores empresas, né? 54% das grandes maiores usam, 54% das maiores empresas do Brasil são nossos clientes de alguma forma e 8% das globais. E a gente chegou na marca de 2 milhões de pessoas treinadas na metodologia Tríade. Quando a gente fala treinado, é através de um programa de treinamento formal, dentro de uma empresa ou presencialmente, com a gente em vários países aí. Gente, eu e meu time a gente vai fazer, porque vocês imaginam o Christian, ele veio aqui, ele deu todas as dicas, né, Christian? Tava dando várias dicas, a gente gravou aqui, a gente vai aplicar agora, porque é incrível. E Christian, acho que a gente tava conversando até aqui antes, hoje, para mim, uma das coisas que eu mais ouço, assim, as pessoas questionam é falta de tempo, e eu falo das prioridades, né, que na verdade, quando a gente quer, a gente arruma um tempo, e a gente tava conversando até como você foca, né? E você estava contando pra gente qual que é a diferença de atenção e foco que você estava me explicando. Então, tem duas perguntas tem duas respostas nessa tua pergunta, né? A primeira é sobre foco. As pessoas sempre falam assim, preciso ter mais foco. Ou hoje é comum dizer, não tenho foco. Ou até a indústria farmacêutica, a gente tem vários clientes farmacêuticos que estão criando produtos para você aumentar o seu foco, para aumentar o nível de cognição. Nada contra, eu prefiro o natural, mas as pessoas não precisam de foco. Isso choca quando eu falo. Porque a gente foi pesquisar sobre isso e a gente entendeu o seguinte, que o foco ele é um subproduto de outras coisas, que é um negócio chamado atenção. De acordo com o seu nível de atenção no dia, você vai ter mais ou menos foco. Porque não dá para você conseguir nascer o foco agora. Você está com uma atenção muito baixa, e aí vamos fazer uma tríade de atenções. Você tem uma atenção super limitada, onde qualquer barulhinho te desfoca. Você tem uma atenção mediana, onde basicamente você é desfocado se tiver um barulho muito grande, alguém te chamar, mas em geral você consegue manter o ritmo. E você tem um nível de atenção máxima, que pode tocar o telefone e você nem escuta, sabe? Aquele que o pessoal chama de flow, o top. A gente fez uma pesquisa sobre isso. Entendo o seguinte, será que eu consigo aumentar o foco das pessoas e, por consequência, a execução das atividades a partir do momento que eles colocam as atividades certas no período de atenção certo? E isso dá realmente mais resultado. É incrível, aumenta a execução de tarefas. Mais do que placebo e mais do que remédio de cognição. Olha que interessante. É só colocar na hora, então, que é mais conveniente para aquela pessoa. E aí a gente começa a tirar alguns mitos, né, que existem. Por exemplo, com certeza você já ouviu do clube dos 5 da manhã, lá, as matérias dos Estados Unidos, dos presidentes que acordavam às 5 da manhã e mudavam o mundo. Então, se você lê um depoimento desse CEO, o cara acorda às 5 da manhã, ele lê, ele faz esporte, ele resolve o problema do mundo, ele trabalha, ele manda e-mail e tal. Cara, até às 7 horas o cara já mudou o mundo. Você sente um nada. Porque você fala, putz, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu tô às 7 e tô acordando. Aí as pessoas começaram a falar assim, pô, então você tem que acordar às 5 da manhã, onde você não tem nenhuma interrupção para você mudar o seu mundo e ter mais resultado. Isso é verdade? Isso é uma meia verdade. Por quê? E se a pessoa não tem nenhum tipo de atenção pela manhã? Se o nível de atenção dela pela manhã é muito limitado, por vários fatores. Tem pessoas que conseguem ter uma atenção boa de manhã e outras não. Significa que o cara que acorda às 5 da manhã, ele vai ter mais resultado do que aquele que acorda meio-dia e vai até meia-noite? Nem sempre. Nem sempre. Eu tive agência de propaganda, que a gente tinha um volume de gente muito grande, com a Prax, que era do Washington Oliveto, que era Popcom. E eu tinha ali designers, ganhadores, pessoas que ganharam Cannes, e esses caras chegavam meio-dia, porque de manhã eles não funcionavam. Então eles eram brilhantes às 7 ou 8 da noite. E ótimo, esse era o ritmo deles. Porque o nível de atenção deles estava lá, e muita gente não entende isso. Então, tanto faz se você é boa de manhã, de tarde, de noite. Você tem que entender quais são os momentos que você projeta melhor a sua atenção para você ter um benefício maior de foco. Bem resumido aqui o conceito. E uma segunda coisa que você falou, sobre tempo. A forma como a pessoa planeja, prioriza, toma decisões, ela ganha ou diminui o seu nível de tempo. A gente fez uma pesquisa sobre como que as pessoas priorizam as coisas no dia dela. O que fazer primeiro, o que fazer depois. Só isso dá para ganhar um tempão, Paty. Um tempão. Eu já te pedi a dica mais importante, ou uma das 3 mais importantes, você já respondeu aqui. Então, você acha que é priorizar o que é mais importante para fazer? Não necessariamente. Olha só que interessante, né? Você não precisa priorizar necessariamente o mais importante. Porque às vezes, se você está logo cedo de manhã, você prioriza o mais importante, aquela coisa mais complexa, você não está no seu melhor momento. Então essa pessoa tem que fazer o quê? Prioriza as coisas mais rápidas e fáceis. Depois mata o urgente, porque se você não mata o urgente, que é um erro, colocar o importante depois do urgente. Porque às vezes se você coloca o importante depois do urgente, o importante primeiro antes do urgente, você foca no importante, aquele urgente, se for urgente de verdade, cresce, vira um transtorno e estraga a semana inteira. Exatamente. Então mata o urgente, tira da frente, para você ter
como focar nas coisas que são realmente importantes, que é onde você tem que botar a maior parte do seu tempo. E, Christian, a gente estava falando também uma das coisas que eu acho que muito empreendedor, né? Aqui no canal eu falo e eu quero saber a sua opinião como um empreendedor de sucesso, como uma pessoa que já fez muita coisa e é o que a gente falou, né? Tudo que você fez, você tem sucesso, graças a Deus, mas você trabalhou muito, batalhou para tudo isso e a gente vê hoje muitas Para cada pessoas... sucesso tem uns 5 fracassos. Tem uns 5 fracassos, né? exatamente, mas tem muito trabalho, muito suor, Sim. muita, né? Você batalhou, correu atrás. E a gente vê muito empreendedor correndo atrás dessa fórmula mágica, do tipo, vou ficar bilionário da noite pro dia, em um mês, ou querendo fazer aquele emprego dos sonhos, e aí acha que vai, né, não, aquilo o dia que eu fizer vai ser um sonho na minha vida, e não é, né, quando a gente, mesmo quando a gente está fazendo o que a gente sonha fazer, tem os, né, os pepinos, os problemas, o estresse para resolver. O que você acha disso, Christian, assim, Eu acho o seguinte, primeiro, até uma questão do cérebro mesmo, né, acho que nada acontece do dia para a noite, nada. Você não vai estressar do dia para a noite, você não vai perder o emprego do dia para a noite, você não vai ficar pobre ou rico do dia para a noite. As coisas, elas vão se acumulando. É uma coisinha pequena aqui, uma coisinha pequena ali, daqui a pouco, puf, estoura, você fala, estourou porque eu bati o carro e aí tive um surto. Não, você já vinha surtando há muito tempo e ali foi o estopim. Então esse é um ponto que as pessoas precisam entender. E a gente precisa errar para dar certo. Sabe, às vezes o empreendedor, e eu vejo hoje como um investidor anjo aí, amador, eu vejo que às vezes vem lá o cara na minha sala e fala, não, tô com uma ideia, tal, não sei o que, fantástica, tal. Isso aqui em 2 anos vai te retornar um investimento. Isso é um risco. Porque ele vai ter, o produto vai mudar, ele vai errar, vai acontecer tanta coisa. Verdade. E o erro é fantástico. E Christian, qual que eu queria te perguntar uma coisa que eu acho legal, que eu sempre pergunto também para quem eu entrevisto, que é sobre desafio e falha. Tá. Né? Porque você está falando, você falhou já pouco, mas também já teve coisa que você apostou, que deu errado e tal. Mas a própria tríade, acho que você criou e teve um caminho aí de muito acerto também, né? Qual foi a coisa mais difícil que você já passou ao longo da sua trajetória, assim, até hoje? Mais difícil? Putz, foram tantos momentos difíceis. Mas um que te marcou, que você teve um grande aprendizado. Um que me marcou, eu perdi um sócio no meio do estresse. E ele era um pai para mim, era um cara incrível, que eu dava um valor gigantesco para ele. Ele era diretor de tecnologia do Diário do Grande ABC, que era um cliente nosso, que a gente fazia o portal, Alfredo. E eu adorava ir lá. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. E eu ia lá, aprendia tanto com o Alfredo. Ele me levava para almoçar, eu ficava fascinado com ele. Nossa, que... E aí eu quis convidar, eu gostava tanto do Alfredo que eu quis convidar ele para ser meu sócio. Ele não queria no começo, mas depois eu convidei. E quando ele virou meu sócio, ele deixou de ser o Alfredo do Diário. Ele se tornou o Alfredo, meu diretor de novos negócios. E aí você não dá mais valor para as coisas, sabe? E aí teve um belo dia que eu estava num cliente com a equipe. O Alfredo me ligou de manhã e falou, preciso falar com você. E eu falei o seguinte, olha, não consigo falar contigo agora, me liga mais tarde. Aí ele falou, não, beleza, depois eu te ligo. Então me ligou um pouco antes do almoço. Ele, Christian, você não me ligou, tal, não sei o que. Eu falei, Alfredo, tô super ocupado aqui e tal, daqui a pouco eu te ligo. E eu tava naquele meu auge do meu estresse, enfim, e não liguei pra ele. Ele ligou depois do almoço e me deu um esporro. Pô, você não fala comigo, eu preciso muito falar um negócio muito importante com você, e você não fala comigo e tal. E eu briguei com ele, falei, pô, eu não tô brincando aqui, tal, não sei o que, desliguei meu celular e não retornei mais pra ele. Naquele dia, ele saiu do nosso escritório, estava indo para casa, não se sentiu muito bem, resolveu dar uma passada no hospital. E quando ele chegou lá, ele estava infartando. Ele teve vários infartos consecutivos, fizeram várias tentativas e ele veio a falecer no começo da noite. E eu nunca descobri o que ele queria falar de importante para mim, porque eu não tinha tempo para ele. E acho que ali foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida, porque eu perdi um pai, um dos caras mais importantes na formação da minha carreira. E ali eu vi o seguinte, que a gente não dá valor para as coisas. A gente só dá valor quando a gente não tem mais. E assim, o material é o de menos, porque isso tudo vai embora. Então você tem que olhar e ver o seguinte, cara, são pessoas, sabe? Quando a gente fala de tempo, é o seu pai que você não diz um obrigado, um desculpa, um perdão, é os seus amigos que você não liga mais, é a sua esposa, o seu marido que você ignora. É verdade, que a gente faz. E quando você vê, o tempo passou, os anos passaram, as décadas passaram e você perdeu pessoas que são fundamentais na sua vida. Então, eu adotei como missão de vida ajudar pessoas a terem mais vida para realizarem seus sonhos. Então, tudo que eu faço hoje é para ajudar as pessoas a refletir um pouco sobre isso. Se eu vou ganhar 1, se eu vou ganhar 10, isso é o de menos. Mas quando as pessoas falam assim, puxa, você me ajudou a refletir um pouco sobre esse padrão, cara, isso muda o jogo. E qual foi o maior reconhecimento que você teve, assim, de tudo isso? Você falou uma coisa
uma super triste que aconteceu, mas que, pô, só esse aprendizado, né? Só o que você está levando para impactar as outras pessoas já valeu. Mas e reconhecimento, assim? Porque deve ser muito legal, né? Quando você... Posso dizer o maior reconhecimento? Teve várias, né? Acho que quando você lança um livro, quando eu fui lá para os Anjos no Vale do Silício e abri a empresa lá e tal, mas o que mais me marcou, que é aquele que eu gosto de lembrar, foi quando eu passei na prova da Microsoft, quando eu tinha 15 anos. Tá vendo? E a Microsoft se tornou a minha empresa dos sonhos. Eu falo bem da Microsoft para todo mundo. Eu amo a Microsoft. Eu sou o maior fã da Microsoft que vocês vão encontrar na vida. Toda palestra minha eu falo da Microsoft. Olha só, a Microsoft linkou emocionalmente, isso que eu falo, quando a gente tem esse link emocional, é aquela coisa, né? Você vira embaixador, fã, e fala, eu também, quando eu gosto de uma coisa, que eu falo mesmo, eu divulgo, eu adoro. Eu sou fã, para mim a Microsoft é a melhor empresa do mundo e a pior empresa do mundo, a empresa do capeta, é a Apple. O Steve Jobs era o anticristo, certeza, isso aí não é do bem, não. Então eu amo a Microsoft, ó. Microsoft não está patrocinando esse vídeo, vou deixar bem claro. O que você faria, Christian, se você tivesse mais tempo? Se você tivesse 1 hora a mais no seu dia? Se eu tivesse a 25ª hora do meu dia, sabe o que eu ia fazer? Eu ia programar. Porque é uma coisa que eu nasci programador. Eu comecei a programar muito jovem, com 7 para 8 anos ali. Eu comecei a querer aprender a programar. E hoje eu não programo mais. Hoje tem empresa, tem um grupo, tal, não sei o quê. Eu não consigo mais fazer isso. Então eu voltaria a fazer uma coisa que eu sempre gostei, programar. Olha só, tá explicado. Por isso que o Christian é tão gênio, assim, gente. Acho que quem tem essa cabeça de programador, que faz... Tá explicado aqui. Mas por que não volta? Cria essa hora a mais, poxa. Se é uma coisa que te faz tão bem, que você acha que é tão importante, faz. É que é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa que não me faria bem hoje. Porque aí eu ia querer programar o dia inteiro. Ai, Christian, adorei. Bom, você que tá vendo o vídeo, não falei, mas curte, marca teu amigo, se inscreve no canal do Christian. Se você não tá inscrito ainda no meu também, aproveita e se inscreve. O Christian, assim, compartilha um conteúdo muito valioso, gente, assim, realmente vale se inscrever, acompanhar, porque ele fala não só de produtividade, mas você compartilha várias coisas super incríveis, eu acho que são conhecimentos super importantes. A gente estava falando aqui no começo, né, Christian? Isso é o que realmente importa, é o que você leva pro resto da sua vida com você. Então não perde tempo, se inscreve lá. Eu vou deixar todos os links aqui também, do Instagram do Christian, que ele também compartilha vários insights legais. E é isso. Isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Let's go!